A franquia de Guardian of Bambam é bem complicada. O primeiro jogo foi lançado no comecinho de 2023 e já nesse começo o jogo já tinha recebido várias críticas, tanto pelo design dos seus monstros quanto pelas suas mecânicas. Mas não eram tantas, até porque era um jogo feito por duas pessoas que ainda estavam no seu começo. Fora que também era um jogo gratuito, então ninguém saía perdendo. Mas em pouquíssimo tempo veio o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e os mesmos problemas continuaram. E para piorar, agora o jogo custava um boleto, o que fez com que várias pessoas começassem a criticar ainda mais o jogo. Críticas essas que não impediram o lançamento do sétimo capítulo, que é o que a gente vai falar hoje. Antes de falar desse sétimo capítulo, vamos fazer um pequeno recap do que aconteceu no sexto. Nós conhecemos o Sr. Dadadu, que roubou o cetro da rainha Balsete e possuiu vários dos mascotes da Cresce. Porém ainda falta um pedaço do cetro, que está com o cirurgião. E com esse mega resumo que eu acabei de fazer, a gente pode começar a falar do capítulo 7. O capítulo começa com o nosso protagonista saindo do elevador. Indo mais para frente, nós resolvemos um puzzle e também explodimos um Nabi Nabi, que estava sendo controlado pelo Sr. Dadadu. E chegamos em um local que parece um laboratório com alguns corpos dentro de tubos, e somos capturados pelo cirurgião, que pretendia nos transformar em uma dessas criaturas. Porém, nós conseguimos escapar e salvamos a vida do cirurgião de ser atacado. E após nós salvarmos ele nos apresenta a cidade dele. Pede para nós encontrarmos o Jumbo Joss, que foi um dos poucos que não foi infectado pelo Sr. Dadadu, porque ele é burro demais para isso. Tadinho. Então nós vamos para a cidade falar com alguns de seus habitantes, que são aquelas mesmas coisas que estavam naqueles tubos do começo do jogo. E uma coisa legal é que a dublagem desses ETs foram feitas por youtubers que gravaram vídeos de Guardian of Bambam em diversas línguas diferentes, em russo, japonês e em português, feita por um youtuber brasileiro, o Night Extreme. Finalmente! Alguém realmente respondeu a minha reclamação do barulho. Hã? Que isso? Você está aqui por causa da minha reclamação do barulho? Então por que você está aqui? Durante o jogo nós encontramos outros personagens que também não foram infectados pelo Sr. Dadadu, como o Sheriff Tobster, que virou um caçador de recompensas, e o Stinger Flynn, que pela terceira vez coloca a gente dentro de um sonho, e pela terceira vez eu não entendi nada desse sonho. Esses sonhos não fazem o menor sentido. Primeiro a gente tava numa estação de ônibus, depois a gente foi parar dentro de um carro, e agora a gente tá dentro de um avião. Meu Deus do céu, o que virou a história desse jogo? Mas no geral, a metade do jogo é o padrão de Guardian of Bambam. A gente faz um monte de puzzle, enquanto somos atacados de vez em quando por alguns dos mascotes que estão sendo controlados pelo Sr. Dadadu, como o casal de Opila Birds, a Bambalina, que diga-se de passagem o minigame dela é o mais da hora de todo o jogo. E outra que merece também destaque é o Jester, que infectado nos persegue e acaba sendo morto pelo xerife. E eu sei que esse momento era para ser emocionante e tal, mas sinceramente eu não tanquei a cara de tristeza desse sapo, velho, pelo amor de Deus. Depois de andar um bocado, a gente coleta uma amostra do Jumbo Joss. E uma coisa que eu tava esquecendo de falar era que o nosso querido e amado drone, que foi outra coisa que o pessoal mais xingou nos outros jogos, porque esse troço nunca funcionava direito. Bem, no capítulo 7 ele recebeu um upgrade, com um controle de 2 antenas ao invés de uma. Que incrível! E que agora também permite que nós controlamos o drone em primeira pessoa. Isso não significa que o drone ficou uma maravilha, mas já deu uma melhorada. Bom, depois desse meu monólogo sobre drone, nós entregamos a amostra do Jumbo Joss ao cirurgião. E ele começa a falar sobre os seus planos dele. Ele nos explica que o Jumbo Joss foi criado com a mentalidade e comportamento de um gorila, que são extremamente territorialistas, e ele vai usar a amostra do próprio Jumbo Joss para atraí-lo, fazendo-o pensar que é outro da sua espécie. Colocando a amostra junto com o último pedaço do cetro da rainha, ele chama o Sr. Dadadu, que aparece e tem também uma breve conversa com o cirurgião, que é interrompida pelo Jumbo Joss, e aí começa a grande batalha final.
E no final, o Jumbo Josh ainda destrói o cetro da rainha, acabando de uma vez por toda com toda essa história de rainha, cetro e etc. Algum tempo depois, nosso protagonista acorda, junto com o cirurgião e o Stinger Flynn, revelando que os outros mascotes que foram infectados voltaram ao normal. Mas durante a conversa, o Stinger Flynn nota que o desenho do Bambam na parede parece meio desbotado. E quando nosso protagonista mexe no desenho, ele vê a imagem de uma versão azul do Bambam. E o jogo termina. E para surpresa de 0 pessoas, a gente já tem um capítulo 8 anunciado, com esse Bambam azul sendo provavelmente o novo antagonista da franquia. E bom, sendo bem sincero com vocês, esse capítulo 7 foi bem divertido. O cenário da cidade está até que bem feito, as músicas também estão melhores. No geral, comparado com os capítulos anteriores, esse deu uma bela melhorada. Mas isso não quer dizer que o jogo virou uma maravilha. Ainda possui os mesmos problemas que a gente já conhece de Guardian of Bambam. Uma história maluca, uns puzzles nada a ver, o drone que mesmo tendo melhorado ainda continua sendo uma porcaria, entre outros também. Então, por isso que para mim o capítulo 7 de Guardian of Bambam é definitivamente uma coisa já feita.